Bem, no episódio de hoje teremos alguns ruídos na gravação devido a todos os participantes estarem em home office e, como todos sabem, em casa é muito difícil gravar devido a todo o movimento dos vizinhos e da família. Eu agradeço a compreensão de todos e espero que gostem. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o terceiro episódio do podcast Pela Ordem. Infelizmente tivemos um atraso aí de 3 meses nas gravações dos episódios, mas é graças a um pequeno evento global, conhecido como pandemia do Covid-19. E está todo mundo muito atarefado ou em casa com alguns problemas, então devido a esse atraso muitos convidados não puderam comparecer, mas hoje, mudando de assunto, né? Iremos falar sobre o início da advocacia, sobre os desafios do início dessa profissão tão nobre, né? Os problemas que a advocacia enfrenta e também as perspectivas do jovem advogado, e, como que ele pensava antes e agora como é que ele pensa após ingressar na profissão. Eu espero que todos gostem e hoje teremos duas excelentes convidadas. Uma já esteve conosco, que é a Bárbara Bessa, agora com a carteirinha de advogado na mão. E a outra é Kathleen Firmino, que é advogada e era para ter participado desde o primeiro episódio, mas infelizmente ela não pôde comparecer, mas hoje ela está conosco. Espero que gostem. Muito bem, pessoal. Estamos aqui com a veterana aqui do podcast, Bárbara Bessa. A veterana do podcast que já participou do nosso podcast falando sobre os estudos para a OAB. E graças a meu bom Deus, Deus é Pai, Deus me escutou. Temos Kathleen Firmino, que após muito tempo resolveu aparecer. Por favor, Bárbara, se apresente novamente e depois Kathleen. Então, boa noite, Thiago. Primeiramente, queria agradecer o convite. A Kathleen também. Obrigada, né, por estar aqui com a gente. E meu nome é Bárbara, né? Eu sou da cidade de Limoeiro do Norte, no Ceará. Atualmente estou caminhando a passos lentos na advocacia. E é isso. Nós viemos partilhar um pouquinho dessa história. Muito bem. E agora vamos apresentar a Kathleen Firmino, porque eu estou muito feliz que ela está aqui hoje, porque afinal ela é minha futura sócia e é uma das pessoas que me acompanhou durante a faculdade, uma das pessoas que eu mais dou valor, que me salvou em várias enrascadas. E ela está aqui hoje. Por favor, Kathleen, se apresente. Boa noite, meu nome é Kathleen Firmino. Eu agradeço a Iago pelo convite e a Bárbara Bessa pela presença. É uma honra estar aqui no podcast Pela Ordem. E eu também sou advogada e iniciei há pouco tempo nessa caminhada que é tão árdua no início, né, Bárbara? Demais. Sou da cidade de Panguaçu, RN, e estou muito feliz em fazer parte desse podcast hoje. Oh, meu Deus, olha só, ela é sempre muito formal, Bárbara, mas já ela se solta. Eu queria começar aqui dizendo que Kathleen, ela cometeu o primeiro pecado capital da advocacia. Qual? E olha que eu nem sou advogado, foi dar número pessoal para cliente, viu, Bárbara? Sim. Porque ela estava reclamando que os clientes estavam perturbando ela no domingo. Mas acontece. Mas eu já tinha esse número, né? Esse número acabou se tornando o número do escritório. Era o jeito, né? É o jeito. Mas, olha, para começar aqui, eu gostaria de perguntar uma coisa a vocês. Eu queria saber, isso é uma dúvida que estava me roendo faz tempo. O que é que vocês imaginavam da advocacia antes e hoje que vocês são advogadas, receberam a carteira há pouco tempo, tipo, que vocês pensaram assim, poxa, isso não é bem o que eu pensei. Tipo, tanto para negativo como para positivo, tanto faz. Por favor, Bárbara. Eu acho que é o choque de realidade, eu acho que principalmente isso.
de você sair, né? Você tem aquela rotina de faculdade, de estudo, toda aquela coisa. E aí, quando você sai disso tudo, aí você vai atuar no mercado, aí você diz, poxa, e agora? Como é que eu vou fazer? Né? Porque Por onde é que começa, né? colocar em prática, você vai ter que olhar aquele caso ali e saber o que você tem que fazer. Então, assim, e aquilo ali tem uma responsabilidade, não é simplesmente uma nota da faculdade. Claro. A habilidade é um direito, é uma vida de uma pessoa, né? Então, é isso aí que é o que mais choca, né? Assim, não vou dizer que é nem positivo nem negativo, mas é o que mais... É algo que acontece, né? Uhum. Compartilho muito desse sentimento de Bárbara, porque realmente, quando você está ali num caso concreto, numa prova, por exemplo, é muito simples. Você está ali na sua tranquilidade e aquilo não vai ter um resultado. Mas quando você está ali buscando o direito do seu cliente, você fica, meu Deus, é uma responsabilidade muito grande. Você fica, será que vai dar certo? Será que o juiz vai pensar do modo que eu estou expondo aqui? Será que dessa forma que eu estou abordando tal caso não é o lado ruim da situação? Eu deveria ter ido para o outro lado? E quando você se depara por assuntos que você tem que estudar várias e várias vezes, e mesmo assim, protocolar uma ação não lhe dá uma segurança, porque você fica naquele temor. E principalmente agora que a gente vive em momentos de pandemia. Apesar de já estar se adaptando para a modalidade online, para mim, isso é uma situação totalmente excepcional e que eu vou ter que ter medidas para os meus clientes, porque nem todos os meus clientes têm aparatos tecnológicos para a audiência desse ponto. Então, já tem a dificuldade do judiciário não ter uma resposta tão rápida, e aí você tem a situação de dúvida quando você pleiteia a ação, fora esses pensamentos futuros de futuras audiências. É tudo muito incerto e muito novo, mas como a Bárbara colocou, eu também não coloco como ponto negativo ou como ponto positivo, e sim como um ponto de experiência. É verdade. E, Kathleen, você mencionou uma coisa que é pura verdade, principalmente você que advoga em uma cidade pequena, muitas pessoas não têm um aparato tecnológico para atender e fazer suas coisas de uma forma remota, né? Então, isso, acho que daqui para frente, eu estava testando um podcast recentemente, que era, se não me engano, era do professor Flávio Martins, que ele falava que o judiciário manter as coisas, os tribunais, manter as coisas de forma online é bom e é negativo ao mesmo tempo, porque as pessoas, a maioria das pessoas que têm causas mais simples, elas não têm um aparato, sequer sabem mexer em algo tecnológico, isso acaba acarretando mais um trabalho para os advogados, que é elaborar esse tipo de comunicação, né? Isso. Sim. Pois é. E outra, assim, que Bárbara estava dizendo, como é a vida de uma pessoa, aquilo é muito importante. Então, eu acho que essa precariedade, olha, eu estou falando aqui como uma pessoa que está assim, me preparando para ser advogado. Como todos sabem, eu estou na segunda fase da OAB, infelizmente a OAB está adiando a prova devido à pandemia, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E é isso que eu já venho aqui pensando, porque as coisas daqui para frente vão ser muito diferentes, né? Isso. Vai ser muito diferente, vai ser muito diferente. E a gente vai ter que estar agarrado com a tecnologia ali. Exato. Eu queria saber de uma coisa, para vocês hoje, qual é o maior desafio da advocacia para vocês assim, no início? Kathleen? Oi, maior desafio. Esse é que eu estou tentando elaborar aqui uma resposta. Porque... Não, mas assim, você não... Assim, eu quero que você seja, assim, direta, assim, algo que sempre recorre na sua cabeça. Poxa, isso aqui é difícil, isso aqui é complicado. Tipo o quê? Eu vou falar um pensamento de ter estado em dois lados. Eu já esteja no tribunal, ao lado do juiz, e já trabalhei com advogado. Então, eu sei mais ou menos... E sou hoje advogada, então eu sei mais ou menos um dos dois lados. E para mim, na minha atuação hoje, a maior dificuldade é a demora da resposta. Não sei se porque trabalho numa vara muito pequena, que não tem todo um aparato como a vara como Mossoró, porque eu tenho processos em Mossoró que já foram respondidos bem mais rápidos.
Em Natal também. Em Alagoas, por exemplo, eu tenho um processo lá que foi respondido um pouco mais rápido do que é aqui. Hoje, a minha maior dificuldade na advocacia é essa resposta, porque às vezes tem uma situação na qual a responsabilidade da vida real de alguém precisa e às vezes não acontece de modo rápido e fica aquela situação. E o cliente cobra, né? E o cliente cobra. Hoje, a minha maior dificuldade na advocacia, eu vejo, é isso. É que eu não tenho como dar uma resposta, às vezes, célere ao meu cliente. E isso, querendo ou não, atrapalha. Principalmente em uma cidade tão pequena. E principalmente quando pessoas acham que o advogado tem certo poder sobre certas coisas que ele não tem. Então, esse pensamento... muitos... É assim, como você falou, muitos acham que quem toca o processo é o advogado. Esse pensamento incorreto leva a um certo desespero, porque às vezes eu não tenho o que fazer. Eu às vezes não consigo ir despachar, porque os fóruns estão fechados, pelo menos aqui na minha região. E aí eu falo com estagiários, falo com o chefe de secretaria, mas eu sei que ali não é responsabilidade deles e nem é culpa do juiz. É tantos processos, o judiciário é tão vasto, que às vezes a equipe é tão pequena que não vai dar um suporte para isso. Hoje é o que eu vejo como dificuldade. Mas assim, talvez a gente abordando mais, eu possa ver e verificar e lembrar de outras dificuldades que agora na minha cabeça não veio. Entendo. E você, Bárbara? Eu acho que é a persistência. Porque... A persistência? Sim, eu acho que o maior desafio da advocacia hoje, assim, é a persistência, é você insistir naquilo. Porque muitas vezes, por conta de tantas dificuldades e problemas, as pessoas desistem, né? Geralmente tem o talento e tem o dom para a advocacia, mas aí parte para o concurso, parte para outro lado, porque vem as dificuldades sendo grandes, né? Vem que, por exemplo, naquele primeiro mês ali que você está trabalhando, você não vai receber nada, né? Quando que muita gente fica cobrando, dizendo, você tem que receber, né? Eu pensei que você ia ficar rico no primeiro mês, enfim. Então, isso é real. Então, essa persistência de você entender, né, e colocar na sua cabeça que é dia a dia, né? A advocacia não é uma coisa que nem funcionário público, né? Que você no final do mês ali recebe. Não, é todo dia. Né? E é como Kathleen disse. É na luta mesmo, atrás. Uma coisa que eu conversava muito com o Iago na preparação para a OAB é que uma certeza que eu tinha é que a OAB não ia me dar, tipo assim, retorno financeiro, a advocacia não ia me retornar esse valor ou me dar uma rentabilidade boa nos primeiros meses. E é uma coisa que eu sempre tive isso em mente, eu sempre conversei com os meus pais, apesar de outras pessoas olhar, as pessoas de fora, que estão do lado de fora, que não entendem, quererem que realmente a gente já tenha um bom carro, a gente já tenha condições de se manter e etc. Hoje eu me mantenho só porque eu tenho uma assessoria jurídica no município. Se eu não tivesse esse contrato de assessoria jurídica, eu não teria tido nenhuma renda, porque nenhum processo meu ainda teve uma sentença para que eu recebesse um valor que me mantesse mensalmente. E todos os advogados que eu converso, eles dizem que esse retorno é coisa de 2 anos, 3 anos, quiçá 5 anos. Então, é como a Bárbara disse, é persistente. Era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. Às vezes o retorno aparece com anos, né? Nem meses. Porque você falou para sua família, não, porque o retorno pode aparecer em alguns meses, mas às vezes pode colocar anos aí, sem nenhum perigo de errar, porque muitas vezes eu acredito que seja assim. Porque afinal, todo advogado que a gente conhece fala isso. Não, a gente só começa a ganhar um dinheiro legal depois de 1 ano, 2 anos. Então acho que não ia ser diferente conosco, né? Sim. Pois é. E outra coisa, Kathleen falou aí que muitas pessoas não entendem, é que o advogado, a profissão do advogado, ela é muito glamourizada pelos outros e também, hoje em dia, que a gente vive a prostituição da advocacia, muita gente fala isso, eu acho que isso não é muito correto, mas de certa forma a advocacia está um pouco defasada na boca do povo, como dizem, porque as mesmas pessoas que glamourizam, as mesmas pessoas que quando vão entrar com o processo, diz que é para cobrar tal, sabe? Eu acho que isso acontece muito, não é? Sim. Acontece quem se vende, né? Quem se vende barato,
para conseguir aquele processo ali, só que acaba que não faz nada, Isso, porque não dá, exato. né? Aí acaba que não faz nada, aí suja o nome da advocacia por conta disso, né? Já, Como Pode falar, diga, Cat. já vieram clientes meus atualmente que são de outros advogados e advogados que cobraram um valor muito abaixo do que era para ser para atuar e não conseguiram mais seguir com o processo, não conseguiram mais lidar com o processo, ou então deixaram o processo de lado. Eu não gosto de pegar causas que venham de outro advogado. Eu peço muito para o cliente conversar com o seu advogado para tentar, porque eu sei que deve ser uma situação chata, mas infelizmente eu também no mínimo negar chata. e dizer não, se a pessoa insistir. Eu só fico realmente se a pessoa realmente insistir. Mas já veio situações dessas e é uma situação triste. Porque você está. Tem clientes que estão há anos com o processo e, tipo, não sabe nem como está o processo. Eu tenho outros clientes que eu coloquei a ação há um mês. E eles vão me perguntam quase todos os dias para a ação. Eu prefiro responder todos os dias a mesma coisa do que deixar meu cliente em 1, 2, 3 anos sem resposta alguma. É verdade. Demonstra, assim, uma certa atenção com o cliente, que afinal, às vezes, é só isso que ele Exatamente, quer. ele só quer atenção, ele tá ali precisando daquele direito. Que ele não ia perder o tempo dele para pleitear algo que não fosse direito dele, que não fosse algo que incomodasse. Então, Pois é, não pode fale que falar. termine. Não, é que eu ia pedir pra Bárbara falar uma coisa que ela me falou uma vez, que ela pegou um inventário, se não me engano, não foi, Sim. Bárbara? E a pessoa trocou de advogado, foi lá pra Bárbara, porque o que era, Bárbara, que o outro advogado havia feito só? Ele só tinha feito a juntada de uns documentos no processo. A única coisa que ele tinha feito, sendo que tinha muitas coisas para serem pleiteadas dentro do processo, dentro da ação. Acontece. Só que o que ele fez, Pois é. juntar uns para dizer que fez alguma coisa, né? Juntou alguns documentos ali no processo e pronto. E assim, ela também dizia muito assim que ele não respondia, assim, não explicava. Eu tentei explicar, né, o máximo que eu pude, para que ela pudesse entender como é que funcionava. E ela dizia, ele não explicou. E assim, como eu dizia a Iago, eu disse, isso faz o diferencial, Isso. né? Porque se você tem atenção, Claro. se você dedica um pouquinho, aqueles 5 minutos ali que você está dedicando do seu tempo, faz uma diferença na vida daquela pessoa ali, porque ela vai dizer, poxa, agora eu sei o que está acontecendo, né? Com certeza. E na sua vida não vai alterar muita coisa, porque 5 minutos, às vezes a gente perde no Instagram, mexendo, fazendo alguma verdade. É algo tão simples, né? É algo tão, assim, simplório que um advogado pode fazer e muitas vezes se... Eu sou tão Pode falar, neurótica com isso que às vezes todo despacho, tem clientes que não falam, né? Que deixam no dia que eu falar, ok. Aí eu sou tão neurótica com isso que qualquer coisa que saia no processo, nem que assim, saiu a distribuição legal do processo de quem vai julgar. Eu tô lá, olha, seu processo é para distribuição, mas isso significa o quê? Aí significa tal e tal e tal. E vou explicando a situação. Porque assim, eu sei como é chato você tá ali esperando uma resposta, você entrar com uma coisa e você não saber de nada. Então, eu acho que esse trabalho de orientar o cliente bem do que está acontecendo é essencial. Sinceridade é tudo e evita problemas de futuro. Claro, agora peraí. Agora vamos para o outro lado da moeda. Para o outro lado da moeda. Tipo, a gente falou que tem que tratar bem o cliente e tal, claro, isso é de praxe. Mas vocês já pegaram algum cliente chato mesmo? Aquele que incomoda, aquele, sabe? Aquele que é meio que você tá pisando numa pedra pontiaguda no calçamento, sabe? Sei lá como posso definir isso. Mas e como foi, Kathleen? Como é que você trata esse tipo de cliente? Sabe aquele bordão? Deixa eu ver se eu me lembro. Abstrai, finge demência. Pronto. Eu abstraio, finge a demência, respiro, peço a Deus paciência, segura na minha mão e vou. É o jeito. Não tem muito o que fazer, afinal, não. Ele tá pagando, né? Não tem muito o que fazer, não. E você, Bárbara? Eu nunca
E você, Eu como nunca foi? peguei, não, né? Um tipo de cliente desse jeito, não. Ainda não, né? Porque eu acho que todo mundo pega, né? Com Mas certeza. tem o que fazer, né, gente? Eu acho que cada um, né, sabe de si, cada um passa pelos seus problemas. Com certeza, essas pessoas que são mais chatas é porque o negócio tá sério, né, dentro delas. Então, a gente tem que relevar, como diz Kathleen, deixar e fazer, se fazer de doido e pronto. É isso. É. Agora, assim, eu tenho uma coisa em mim que eu acho que eu vou ficar muito nervoso quando eu for fazer, que é a primeira audiência. Eu queria saber qual foi a sensação da primeira audiência de vocês. Mas eu estou falando assim, não é a primeira audiência de vocês com outro advogado do lado de vocês, é a audiência só vocês. Vocês já foram para uma audiência só que tinha só vocês como advogadas? Tipo, se eu não me engano, Bárbara, não, foi Kathleen que me falou que já Fui foi, não foi duas com Kathleen? promotor antes da pandemia, mas a audiência de promotoria era Ah, totalmente diferente do ambiente de uma audiência do judiciário. E aí a pandemia veio e eu não claro. tive a oportunidade de ir para nenhuma audiência, fora a do promotor. Mas, tipo assim, como é que foi a sua sensação? Você ficou nervosa? Você ficou No como? início ficou um pouco gélida, um pouco, claro, nervosa, normal, mas logo me senti super tranquila, porque conhecia, sabia que eu tinha acabado de começar na advocacia, então ele meio que me tranquilizou e Ah, falou algumas coisas, a gente conversou um pouco antes, então isso foi bem favorável. Não, eu nunca entendo. E você, fui à Bárbara? audiência, não. Já participei muitas vezes, né, por conta da faculdade, mas eu nunca, como advogada ainda, não. Mas me diga uma coisa, você já se colocou, tipo, já se imaginou na audiência? Eu Como é que você acho acha que vai ser? Lógico, a gente vai ficar um pouco nervoso, né? Mas com o tempo, durante a audiência, né, a gente vai se acalmando. E assim, eu acho que é se preparar, né? É, Tudo na vida é preparação. Se você não vai bem preparado para uma coisa, seja o que for, seja uma apresentação de um trabalho, seja qualquer coisa, ou uma audiência, então você vai ficar acabado, né? Agora, se você se prepara, é, aí não, aí você pode ir, você pode ficar até nervoso, que eu acho que todo É, mundo fica, né? Porque nós temos nosso sistema nervoso, enfim. Mas claro. Olha, uma vez eu vi um advogado falando que, assim, um requisito pelo menos mínimo, assim, para você ter uma boa sim, audiência é você conhecer o uhum, processo, sabe? Eu acho que ele falou que não, você conhecendo o processo já é meio caminho andado. Depois disso, meu amigo, pode ficar tranquilo que essa frase eu nunca vou me esquecer. Numa mesa de bar você faz uma boa em audiência, tudo na então, nossa vida, né? Se a gente se prepara, a gente é, consegue fazer as coisas, né? Agora, se a gente vai sem preparo, que nem uma advocacia, a pois é, advocacia em si, se a pessoa estudou durante a faculdade, buscando conhecimentos, quando for num dia de advogado, o cliente hum, com audiência vai acontecer, né? Logicamente. exato. claro, claro, claro. Eu até estava pensando, depois de passar a prova da OAB, que enfim, depois que eu passar tudo, porque eu estou estudando só o direito constitucional ultimamente para fazer a danada desta prova. Mas assim, eu estou um pouco enferrujado em direito civil, direito penal. Aí, assim, eu acho que quando eu terminar, eu acho não, eu vou precisar fazer isso, que é dar aquela atualizada, sabe? Você Ah, isso é rever diário. tudo e tal, você ficar sempre. Pelo menos para mim. É diário, né? Sim. Mas é exatamente assim. Claro, claro. Tem até aquela velha frase, né? Que o advogado que não estuda, todo dia ele acorda menos Isso. advogado, né? E é real. Então, assim, eu sou muito preocupado com isso. É real, é real. Porque, afinal, olha, do que adianta você ter a prática se você não tem a teoria, sabe? Assim, ou se você não sabe um prazo, se você não. Porque a maioria do trabalho do advogado, creio eu, que seja mais teórico. Tipo, se alguém vai pedir consultoria, você fala ali, papum, já resolve, entendeu? Já orienta o cliente. Pelo menos eu acho que é assim. Não sei se vocês concordam comigo. Aí, quando você tiver a prática, que você vai lá para as audiências, vai saber intervir na hora que for que precisar intervir, não é isso? Isso. Que você vai tocar a bola para Eu frente. acho. E assim, diga, Kelly. Não, pode falar. Não, eu já terminei, pode continuar. Eu assim, além da atualização teórica, tem as atualizações jurisprudenciais, né?
temos que estar bem atentos Claro. principalmente para mim que pego tudo. Eu sei que é um pouco difícil pegar tudo, mas assim, o que aparece, infelizmente eu não tenho como me focar numa área Não. só. Eu acho que tá começando. Claro. Porque chega de tudo, né, Bárbara? Tá começando, não pode escolher muito, não, porque Isso, aí quem chega tá bem-vindo, vamos amarrar aqui. Mas assim, hoje meu maior medo é a audiência trabalhista, porque ela é uma audiência una. Então ela é totalmente completa, ela vai da conciliação até a sentença. Então, em tese, eu tenho um pouquinho de medo dela, mas é como a Bárbara disse, você estando preparado, não há o que ter medo no processo, né? Eu queria saber de vocês, uma coisa, um papo mais sério agora. Eu queria saber de vocês se vocês já viram algum advogado fazendo algo assim, que vocês dizem assim, poxa, eu acho que isso está errado, tipo, para o cliente, entendeu? Eu estou falando de tratar o processo, tipo, algum advogado que, ele poderia ter feito isso, mas não fez e acabou atrapalhando o cliente. Vocês já viram alguma coisa assim? Já. Já me deu... Já? Mas, tipo, Não, pode falar. Já, mas fala. tipo o quê? É muito recorrente isso? Vocês veem muito? Assim, não, no momento eu não tenho visto muito, porque eu também não tenho Por causa da pandemia, visto né? outros processos. Mas já assim, em situações que era nítido que o advogado poderia ter feito um pouco mais e não fez. E até mesmo quando clientes de outro advogado aparecem no meu escritório para que eu pegue o processo, geralmente é uma situação dessa. sim. Também já vi. Entendo. E você, Bárbara? Também vi quando eu estagiava no fórum, né? Que lá é que a gente vê mesmo, porque Pois é. tem coisas que básicas, né? Simples de se fazerem que os advogados não fazem. E acaba que aquilo se torna um processo que poderia ser resolvido em 1 ano, pelo menos, 2, 3, 4, 5, porque o advogado não move uma palha, entendeu? Então, assim, é complicado, né? Chega, dói o coração, mas... Rapaz, tem uma vez... Eu já vi muitos advogados falando, principalmente na salinha do OAB, que fica lá no fórum, quando eu estagiava, que eles diziam que o juiz de piso ali, o fórum local é a selva do direito, sabe? Porque lá acontece muita coisa que você fica de queixo caído, assim, com as coisas que acontecem lá, assim, que você vê que tá errado, entendeu? Tanto por parte dos advogados, dos servidores e tal, e até no trato com as partes você vê que tem coisa um pouco assim errada ali, mas assim, é por isso que o advogado tem que ter jogo de cintura, né? O advogado tem a fama de malandro, não sei o quê. Mas, assim, é por isso que, às vezes, o advogado tem que ter esse tipo de conhecimento para dizer, se o cliente, eu levar o cliente ali, ele vai ser desse, assim, assado. E, assim, isso, assim, outra coisa que eu lembrei agora é que tem muito advogado que promete as coisas, né? Por exemplo, se a gente recebe um caso de outro advogado, da gente manter a ética, né, para o cliente, não ficar falando mal do advogado, entendeu? Porque, por mais que a gente saiba que aquela pessoa fez a coisa errada, mas acaba que está sujando o nome não do advogado, mas da própria advocacia, né? E aí você vai... Exatamente. Se você está falando dele, né, então você também é do mesmo jeito, entendeu? Aí tem que também esse jogo de cintura para poder, né? Isso, eu creio que isso acontece muito claro que no geral acontece com todos os advogados, mas eu vejo muito na advocacia criminal que as pessoas confundem o advogado com o cliente do advogado, sabe? Que as pessoas, porque você, aquele velho jargão, você defende bandido, você é advogado de porta de cadeia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E assim, às vezes o advogado tá ali para meramente fiscalizar a lei, sabe? Porque eu acredito que às vezes as provas são tão cabais que o advogado está ali só para que o direito do cliente não tenha nenhuma violação e que tenha todos os trâmites legais, né? Então, eu que quero ser advogado criminal, eu tenho muito isso para mim que o preconceito é algo que está intrínseco à nossa profissão, né? O preconceito com o advogado e tanto com os clientes do advogado e etc, etc, etc. Mas assim, eu tô falando demais, olha que eu nem sou advogado, meu Deus do céu, é tudo teoria, é tudo teoria. E, assim, eu queria saber de vocês, como é que vocês
fazem assim? Porque, por exemplo, Bárbara já me falou uma vez que ela não usa cartão. Eu quero saber como é que vocês fazem o controle econômico de vocês. Kathleen, ela disse que tem uma renda fixa aí, porque dá consultoria para a prefeitura, né, Kathleen? Assessoria. Assessoria. E assim, A selva Bárbara mesmo. é na selva. É na selva, Bárbara é na selva. Aí, ou seja, hoje, advogado hoje tem, amanhã não tem, né? Me diga como é que vocês lidam com isso. Eu queria ver Bárbara falar sobre isso, que uma vez a gente teve uma conversa muito boa sobre isso. E eu Eu gostaria que acho ela que é o falasse aqui dia a para todos dia, que estão né? escutando. Se hoje você tem, se amanhã você não tem, você precisa saber lidar com isso, né? Então, se hoje você, por exemplo, conseguir uma causa de R$ 5.000, Claro, você não pode sair gastando os R$ 5.000 à torta à direita aí, vai comer, o que você vai vestir, o que você vai fazer, né? Até porque a nossa também exige certas coisas, por exemplo, agora que está na pandemia, não, mas fórum, fazer diligência, tudo isso, então você tem que se organizar nesse sentido, né? De deixar separado que é para diligência, inclusive de cobrar nos entendo. contratos aquilo ali que é para diligência, que é para você ir, se você é de outra cidade, vai para outra cidade mais longe, cobrar gasolina, cobrar alimentação, cobrar manutenção do carro, tudo isso você tem que colocar no contrato. Mas também, para receber aquilo ali, você também não pode É gastar verdade. assim, desvairado. E quando for no dia da audiência, como é que você vai? Entendeu? Você não tem que ter um equilíbrio, tem que ter um cuidado, é de cada É, dia, né? Se hoje você tem que comprar, ótimo, mas rapaz, se segura para ver se não vai gastar ah, tudo, né? Que quando for no outro dia ou daqui a uma semana você não tem mais nada, né? Porque pode ser que não apareça É nada, verdade. pode ser que não apareça nada. ah, eu, eu não sei vocês, mas eu sou a favor de, na faculdade de Direito, ter uma cadeira de, tipo, alguma coisa de economia, educação econômica, alguma coisa assim. Porque, querendo ou não, hoje em dia, a advocacia, ela sempre foi, mas hoje está mais em evidência, que é um É trabalho um empresarial, de certa forma, né? Você escritório, tem ele é que gerir o mesmo que não escritório, seja tem um que... escritório físico, É, mas você trabalhar de home office, mas você tem que ter dinheiro para certas coisas. Então, é como se fosse uma empresa que você está gerindo. é. Até você mesmo, Bárbara, me falou uma vez que queria comprar uma impressora, porque a impressora para o advogado é tudo, né? Ele tem que Porque ter a gente alguns sabe que, por documentos exemplo, eu sei ali que tudo que ele tem que aqui, pelo menos imprimir. no Ceará, E tudo é assim, se digital. Não sei você como é não... que está aí no RN. Mas é, a gente precisa do papel físico. Porque pode ser que num momento ali não dê certo ser digital, o sistema caia. E aí você vai deixar de pleitear o seu tempo e fazer o que ele está precisando, porque você não tem disponibilidade, entendeu? Então, tem coisas que a gente tem Claro, que claro, priorizar, né? eu entendo, entendi. E você, Kedra, como é que você faz o seu controle econômico? Ou faz um pezinho de meia, como é? Não, é o que Bárbara. Eita, alô, Kedra? Alô? Eu vou Oi. ter que cortar essa parte. Alô. Alô, Kathleen, tá Sim, muda. é como Bárbara Tô, falou. agora eu tô. Tem receber um Pode honorário falar. de 5.000, por exemplo, tem que saber gerir esse honorário para vários meses e para várias situações, porque realmente ir a uma audiência em outra cidade gasta, fazer uma diligência em outra cidade vai gastar, então você precisa desses valores. E aqui no RN, quase todos os processos são digitais. Ainda assim, Claro. por exemplo, na minha comarca existem muitos processos ainda físicos e o criminal ele é todo físico. E aos poucos é que aqui no RN está migrando para o criminal para o digital. Mas mesmo assim, às vezes é preciso imprimir justamente por isso. Entendo. Há uma dificuldade no PJE, vou ter que protocolar de outro modo. Então, é um investimento. Tudo que a gente compra de aparato, seja ele impressora, computador, é um investimento porque ele é muito necessário. E isso tem que vir dos nossos frutos, né? Dos frutos da advocacia. Então, é saber se organizar, é saber ser empresário, apesar de não ser uma atividade empresária, né? Mas é ter isso, é ter gerência.
Eu queria tirar uma dúvida com vocês, porque assim, eu que nem sou advogado ainda, eu mudei um pouco a minha percepção sobre, tipo, desde que a gente entrou na faculdade, as pessoas falam, tem muito advogado no mundo, não sei o quê. Eu mudei muito a minha percepção sobre isso. Eu acredito até que tenha muito advogado no Brasil e tal, então somos mais de 1.200 faculdades de direito, mas assim, hoje eu vejo que tem cliente para todo mundo. Eu não sei se vocês concordam comigo. Acho que o tipo, sol tá tudo pra ir depende pra do seu todos. trabalho, não é? Né? E vai. Isso. Bota a cara no sol que rola. Eu acho assim que quantidade não é mesmo você, Bárbara? sinônimo de qualidade. Exato. Né? Assim, eu até falei com Bárbara esses dias que existe a advocacia de quebrada, né, Bárbara? Que o advogado ele tem que ser combativo, ele tem que ser uma pessoa que corra realmente atrás. Assim, claro que muitos advogados procuram se vender, né, nas redes sociais, postando foto, mas o advogado é aquele que luta pelo seu cliente e pelos direitos do seu cliente, né? Porque a gente vê muito abuso por parte do poder público sobre essas pessoas, e o advogado está aí justamente para evitar esse tipo de abuso, né, Keto? Tô sim. Alô, Keto, tá me ouvindo? Então, ou seja, essa é uma preocupação muito que eu tenho quando eu começo a advogar, que é assim, poxa, será que eu estou me vendendo da forma certa ou será que eu sou apenas mais um, sabe? Eu não sei se você tem esse tipo de preocupação, tipo assim, a Kathleen tem, que ela até já deixou claro aqui no podcast, que, aliás, vocês duas têm, mas Kathleen fala uma coisa que é verdade, tipo, o mínimo que o advogado tem que ter é se preocupar com o seu cliente. Então, assim, a advocacia de quebrada, a advocacia de rua, tá certo que não é muito glamourosa, que vocês só vão ganhar muito dinheiro daqui a o quê? Se Deus quiser, né? Daqui a uns meses, a alguns anos, eu acho que tem que ser mais combativa, né? Não pode ser trabalhar em troca de óculos e troca de certos favores, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que vocês estão no caminho certo. Eu espero estar no caminho que vocês estão também. Pessoal, eu acho que já tá bom, né? Ou vocês têm alguma coisa para falar? Oi? E você, Kathleen? Você tem algo para falar? Você tem algo para mencionar? O que é que você teria um recado para um jovem advogado? Para mim mesma, né? E para todos, como Bárbara tinha falado, é ter persistência, é ter paciência, é ter resiliência, porque a gente não sabe o dia da manhã, a advocacia ela é muito incerta. Hoje o que é um direito líquido e certo, amanhã não é. Então, a realidade é essa, gente. Tem um legislativo que é muito legiferante, cria muitas leis. Temos tribunais superiores que criam muitas jurisprudências. Então, a advocacia é isso. É saber se virar, saber realmente lidar com as adversidades, porque sim, elas virão, ter paciência e trabalhar arduamente para colher os frutos. Entendo. É verdade. E você, Bárbara, o que você acha do panorama geral aí da advocacia? Mas principalmente reforço de novo a persistência, né? Se a gente não persistir em tudo na nossa vida, nada dá certo, né? Porque se a gente, por exemplo, termina a faculdade de Direito, aí faz a advocacia, começa a advogar e desiste. Aí daqui a pouco vai para outra faculdade. Aí você sempre vai desistir, então você tem que persistir, né? E tentando, que uma hora vai dando certo, um pouquinho vai dando certo, e aí vai colher os frutos, né? Com a insistência. Aos poucos as coisas se encaixam, né? É verdade, é verdade. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui. Ficou um episódio um pouco menor do que de costume, mas assim, eu senti que foi muito produtivo até para mim mesmo, porque eu, como ainda não sou advogado, eu gosto de conversar com quem para me ter uma noção, para saber onde é que eu estou pisando. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez a Bárbara, que participou conosco aqui de novo. Eu sou muito feliz quando os meus convidados aceitam o convite de vir, porque eu adoro conversar com eles, eu adoro esse ramo que eu quero entrar. E eu queria agradecer a minha amiga Kathleen, que eu amo tanto, que a gente já passou por tanta coisa juntos. E vamos passar ainda mais, né? Que eu espero que ela compareça mais vezes aqui.
É claro, é claro. E assim, por favor, se vocês assim, sempre que vocês quiserem participar, é só avisar que a gente vai estar aqui de portas abertas para vocês, tá bom? Estou com saudade de você, mas em Deus. breve nós vamos nos ver, se Deus quiser, né? É verdade. Tomara. Não, eu saindo de casa, eu já tô feliz, porque eu não sei mais nem qual é a cor do sol. Esse episódio foi o episódio mais datado que esse podcast vai ver, porque é um episódio no meio da pandemia. Enfim, muito obrigado. Um beijo em vocês duas e um abraço a todos.